Em 5 de abril de 1992, Alberto Fujimori dissolveu o Congresso, suspendeu a Constituição de 1979, interveio no Judiciário e assumiu o controle das principais instituições do Estado. Além disso, ordenou a ocupação militar de Lima e a censura de vários meios de comunicação, instaurando assim um regime de emergência onde o Poder Executivo concentraria todos o poder, respaldado pelas Forças Armadas. O autogolpe, projeto pessoal de Vladimiro Montesinos, finalmente se tornou realidade. Ele foi seu principal arquiteto e trabalhou nisso por muito tempo. Seu primeiro movimento foi modificar o sistema tradicional de promoções das Forças Armadas, por meio de um decreto supremo. Assim, pôde dar poder a generais de confiança e garantir a lealdade dos altos comandos. Pouco a pouco, ele reorganizou a cúpula militar a seu favor e, quando tudo estava em ordem, veio a nomeação mais importante, a do general Nicolás de Bari Hermosa Rios, como comandante-geral do Exército, o mais alto posto militar. Mas Hermosa sabia que isso não era totalmente verdade, aí estava o segredo. Naquele novo esquema de poder, existia um grau ainda superior, um que não constava em nenhum regulamento, um cargo sem nome, mas com um rosto que emergia das sombras. O de Vladimiro Montesinos, o general Hermosa sabia disso perfeitamente e concordava que fosse assim. Por isso, ele foi o escolhido. Vladimiro construiu um tabuleiro preciso e agora cada peça aparecia em seu lugar. Mas sabia que só o controle interno não consolidaria o poder. Também precisava de aval internacional. Então, ele recorreu aos seus vínculos com a CIA para tentar convencer o Departamento de Estado americano de que o autogolpe não era um ato autoritário, mas sim uma medida temporária e absolutamente necessária para evitar que o Peru colapsasse. Ele argumentou que o terrorismo ameaçava destruir o Estado e que provavelmente conseguiria, já que o Congresso havia se tornado o maior obstáculo, um ninho de corrupção e ineficiência que só atrapalhava a ação do governo nessa luta contra o Sendero Luminoso e o movimento revolucionário Tupac Amaru. Ele prometeu que o novo regime seria mais eficaz, mais estável e, acima de tudo, garantiria os interesses estratégicos dos Estados Unidos na região. Funcionou, Washington lhe deu razão. Com esse respaldo, a pressão internacional diminuiu e até a Organização dos Estados Americanos, que antes condenava o autogolpe, aceitou a transição sem isolar o Peru. Em 18 de abril de 1992, só 13 dias após anunciar a dissolução do Congresso, Alberto Fujimori foi a Washington e se apresentou ao Conselho Permanente da Organização dos Estados Americanos. Cena inédita. O presidente rompe a ordem constitucional e, diante dos chanceleres das Américas, defende seu próprio golpe. Após sua intervenção, a Organização dos Estados Americanos decidiu não aplicar a Carta Democrática Interamericana, o que teria significado a suspensão do Peru do organismo. Em apenas 2 semanas, o país havia passado da condenação internacional para a aceitação, um verdadeiro triunfo diplomático que Vladimiro já tinha bem calculado. Seus movimentos se encaixavam com precisão milimétrica no plano. Claro, isso aumentava seu ego e confiança, mas ele ainda tinha várias etapas a cumprir. O próximo em seu roteiro era provar a todos que a estratégia tinha sido a correta, que não eram apenas palavras. Para isso, ele precisava de outra vitória marcante para legitimar o autogolpe no país e no mundo. Algo tão grande que ninguém ignorasse, até que a chance chegou. Em 12 de setembro de 1992, uma unidade de elite da Polícia Nacional, o Grupo Especial de Inteligência, executou a Operação Vitória, que culminou com a captura de Abimael Guzmán, o principal líder do Sendero Luminoso, o homem mais temido do Peru. Aquele dia mudou o rumo do país, tanto pela captura quanto pela consolidação do poder. Diversas fontes de inteligência e testemunhos posteriores asseguram que o Serviço de Informações já havia localizado o chefe terrorista há muito tempo. No entanto, Vladimiro decidiu esperar. Precisava que o golpe acontecesse no momento exato. Se Guzmán caísse antes, o autogolpe não pareceria tão essencial. Tudo precisava ocorrer no momento certo e Vladimiro não perdia detalhes. Inclusive, a encenação da prisão foi meticulosamente calculada. Guzmán foi apresentado nas câmeras enjaulado, de traje listrado, gritando furioso atrás das grades.
A imagem percorreu o mundo, tornando-se símbolo da eficiência do novo regime. Claro, a captura de Abimael Guzmán tem nuances e segredos que merecem sua própria história. Essa história chegará em breve, assim como a do primeiro governo de Alberto Fujimori, mas esta é diferente, centrada em Vladimiro Montesinos Torres, o homem por trás do poder, o cérebro que conseguiu manipular os fios do Estado à sua vontade. E em tudo o que ele fez, quando finalmente teve esse poder em suas mãos. Durante os primeiros anos do regime, Vladimiro Montesinos se tornou o operador político de Alberto Fujimori diante dos altos comandos militares. Desde o início, essa foi uma de suas funções mais importantes. Ele sabia como falar, entender e identificar quem seria mais útil ou leal ao projeto de poder que ambos estavam construindo. Fujimori gostava do clima militar que seu governo havia assumido, mas ao mesmo tempo se sentia alheio a esse mundo e seus costumes. Ele conversava facilmente com oficiais inferiores, mas travava diante dos generais. Ele não gostava deles, não entendia seu humor ou códigos e se sentia deslocado nos longos almoços de camaradagem, cheios de rituais, piadas internas e hierarquias invisíveis. Seu caráter frio e reservado o mantinha distante de seus principais aliados, daqueles que sustentavam seu poder. Por eles ele fazia o esforço, mas logo Fujimori se cansaria desse gasto emocional. Ainda mais quando ao seu lado direito estava o sempre atento Vladimiro, sempre tão prestativo, oferecendo-se para cuidar dessas relações tediosas. Desde então, Montesinos se tornou uma ponte, o intermediário entre o presidente e suas forças armadas, tecendo aos poucos uma rede de lealdades. Uma teia de aranha aparentemente irrompível. Vladimiro soube aproveitar a fragilidade social de Alberto Fujimori e o levou para uma zona de conforto que ele acabou abraçando. Com o tempo, ele passou a delegar todo o controle militar e de inteligência ao assessor. Logo, Vladimiro Montesinos se veria embriagado pelo poder que havia construído e o usaria para muitas coisas que vinha imaginando há anos. Mas ele sabia que se quisesse mantê-lo, a primeira coisa era enfrentar a crescente insurgência de todos os lados. Durante os primeiros anos do regime, ele impôs várias operações, algumas conhecidas e públicas, outras completamente secretas e não convencionais, onde os limites entre a lei e a violência começaram a se confundir. Dessas operações, surgiriam alguns dos capítulos mais sombrios do governo, principalmente os protagonizados por um esquadrão clandestino do Exército, um Chibrazoceans Yumpman, criado em outubro de 1991 para responder à escalada terrorista do Sendero Luminoso, sob a supervisão direta do Serviço Nacional de Inteligência. Seu nome era Grupo Colina e sua missão era realizar vigilâncias, capturas, execuções extrajudiciais e desaparecimentos de pessoas classificadas como terroristas pela inteligência do Exército. Essas operações secretas se transformariam em massacres, que anos depois selariam o destino daqueles que comandavam o país. A primeira foi em 3 de novembro de 1991, quando o Grupo Colina, liderado por Santiago Martim Rivas, invadiu com metralhadoras uma casa no distrito de Barrios Altos e assassinou brutalmente 15 pessoas, entre elas uma criança de apenas 8 anos. 3 meses depois, em 29 de janeiro de 1992, o esquadrão executou 6 camponeses no distrito de Pativilca. Em 18 de julho desse ano, eles ingressaram na Universidade La Cantuta. Eles sequestraram 9 estudantes e um professor, os levaram para um local desconhecido em Huachipa e os executaram. Incineraram seus corpos e os enterraram em valas clandestinas. Esses atos ferozes foram justificados como uma estratégia para eliminar focos terroristas diante de um marco legal considerado ineficaz. Afirmaram que era necessário aniquilar o inimigo antes que ele atacasse ou se expandisse, algo que vinha acontecendo de forma avassaladora. No entanto, essa lógica acabou destruindo vidas inocentes. Era difícil determinar quem era realmente terrorista e quem não era. Mas o assassinato de uma criança pequena marcou um ponto sem retorno, determinante para garantir que o Grupo Colina havia tirado a vida de pessoas inocentes.
Anos depois, os tribunais determinaram que esses massacres fizeram parte de uma política de Estado planejada e aprovada pelas mais altas esferas do poder. Alberto Fujimori e Vladimiro Montesinos foram acusados de autoria imediata por esses crimes e, finalmente, condenados por eles. E também pelo ocorrido em 6 de abril de 1992, quando um grupo de agentes do Serviço de Inteligência do Exército invadiu violentamente a casa do jornalista Gustavo Gorriti, reconhecido por suas investigações sobre corrupção e violações de direitos humanos, sem ordem judicial, foi rendido, encapuzado e levado ao quartel-general do Exército, conhecido como o Pentagonito. Lá ficou detido e incomunicável por quase 2 dias. Gorriti era considerado um inimigo do Estado e foi interrogado, pressionado e mantido incomunicável enquanto o governo justificava seu desaparecimento como parte da nova ordem de emergência. Diante da pressão crescente, Vladimiro Montesinos ordenou a libertação. Aquele sequestro se tornaria anos depois em mais uma das causas judiciais que o levariam à prisão, mas isso só aconteceria anos depois. O caminho do poder estava apenas começando para Montesinos. Ele havia sonhado com isso durante décadas e tudo estava indo tão bem que ele não percebeu que isso poderia acabar algum dia. Afinal de contas, ele agia sob uma estratégia maior, o ultra-secreto Plano Verde, um projeto criado dentro das Forças Armadas que propunha instaurar uma democracia dirigida durante as próximas 2 ou 3 décadas. O Plano Verde não queria acabar com as eleições, mas sim usá-las para legitimar o regime. Mas essas seriam manipuladas nas sombras, controladas por um núcleo militar inteligente que governaria o país em silêncio. Dessa forma, Montesinos planejava perpetuar esse poder que havia alcançado e se preparava para qualquer ameaça. Uma delas surgiu em 13 de novembro de 1992, quando o general Jaime Salinas Sedó tentou um levante para restaurar a ordem constitucional quebrada após o autogolpe. Salinas, junto com um grupo de oficiais, havia planejado uma operação secreta para tomar pontos estratégicos de Lima, prender Fujimori e Montesinos, restabelecer o Congresso e convocar novas eleições. À meia-noite, ocuparam o Canal 2 e transmitiram uma mensagem breve, mas ousada, convocando a população e as Forças Armadas a se levantarem contra a ditadura e a não reconhecer o autogolpe de 5 de abril. O que Salinas não sabia era que já tinha perdido essa partida antes mesmo de começar, pois Montesinos conhecia cada detalhe da conspiração e estava vários passos à frente. Em menos de 3 horas, tropas leais ao governo cercaram as posições rebeldes e frustraram o levante sem disparar um único tiro. Salinas e seus oficiais foram presos. A operação foi fulminante e aquela tentativa de derrubar o regime terminou em um fracasso retumbante. Essa derrota consolidou definitivamente o controle da dupla Fujimori-Montesinos sobre as Forças Armadas. Desde então, ninguém mais voltou a tentar conspirar contra o governo. A manobra de Montesinos foi impressionante e eficaz. Mais um motivo para conquistar a admiração e a confiança absoluta do presidente. Poucos meses depois, Fujimori aceitaria um dos seus conselhos mais íntimos, mudar-se com ele para Chorrillos, para os escritórios do Serviço de Inteligência Nacional. A sede vinha sendo ampliada e remodelada há meses. Foi construído um enorme segundo andar destinado a abrigar múltiplas tarefas. Entre elas, a guerra antissubversiva, o combate ao narcotráfico, a frente externa e, acima de tudo, a espionagem política. Foi justamente essa última área que permitiu neutralizar o levante de Salinas graças à interceptação sistemática de chamadas-chave. Por isso decidiram reforçá-la. A espionagem telefônica cresceu de forma vertiginosa. Foram adquiridas novas centrais de interceptação capazes de monitorar centenas de linhas, o que obrigou a incorporar dezenas de agentes. Para lidar com o fluxo constante de informações, o Serviço de Informações começou a se expandir como um organismo vivo. Montesinos ordenou blindar paredes, reforçar acessos e até construir um heliporto no teto, mas a verdadeira obra não era arquitetônica, e sim psicológica. Vladimiro estava construindo um mundo próprio, um refúgio secreto, onde o presidente pudesse se sentir confortável, protegido e cada vez mais dependente dele. Eles já tinham compartilhado o escritório antes, na casa de Juana Fujimori durante a campanha, no Palácio do Governo, no Pentagonito.
mas em nenhum lugar eles se sentiam tão seguros quanto no segundo andar do Serviço de Informações. Montesinos estava convencido de que aquele prédio seria o centro do poder no Peru e o lar que ele compartilharia com o presidente. Esse plano foi favorecido por um elemento inesperado: a crise conjugal entre Alberto Fujimori e Suzana Higuchi, que naquela época já havia atingido níveis inimagináveis e profundamente desagradáveis. Montesinos viu nesse conflito uma oportunidade perfeita, então aproveitou cada disputa, cada fissura emocional para afastar lentamente Suzana do caminho. Logo, ela ficaria praticamente isolada dentro do palácio do governo, os filhos tomariam abertamente o partido do pai, e foi aí que reapareceu o sempre atento e complacente tio Vlad. Ele lhes dava mesadas, aprendia seus gostos para conquistá-los com presentes, gestos de carinho e atenções constantes. Nada era por acaso, cada detalhe fazia parte de outra estratégia cuidadosamente planejada. Montesinos havia descoberto algo essencial. Essas 4 crianças tinham uma importância fundamental no coração do presidente, sua única zona emocional, realmente vulnerável. Ainda mais após a separação, Vladimiro sabia que se conseguisse controlar esse mundo íntimo, controlaria o chefe, e foi exatamente isso que aconteceu. Finalmente, a decisão foi tomada. Alberto Fujimori, seus 4 filhos e a avó, Mutsue, se mudariam para o segundo andar do CIN, o lugar onde Montesinos queria que ele estivesse. De repente, tinham o mesmo horário. Dormiam das 3 da tarde até as 7 e se reuniam da meia-noite até as 4 ou 5 da manhã. Nessas horas sombrias, discutiam sobre os muitos assuntos que já estavam em chamas, sobre os que estavam começando a se formar e sobre os que ainda estavam por vir. Ambos entendiam a política como uma guerra e consideravam a inteligência como a arma mais poderosa, uma que se construía com informação. Vladimiro estava obcecado por ela. Precisava saber de tudo, conhecer cada detalhe, antecipar cada movimento. Em um dos quartos secretos do Serviço de Informações, Vladimiro instalou uma parede com 25 telas em preto e branco, sempre ligadas. Algumas mostravam as avenidas principais de Lima, outras vigiavam as entradas e saídas do aeroporto internacional, várias monitoravam outros escritórios do Serviço de Informações e algumas espionavam quem fosse necessário. Aliados, opositores, ativistas de direitos humanos, altos comandantes militares, ninguém escapava da teia telefônica e visual de Vladimiro Montesinos. Diante desse muro digital, sentia que seus olhos se desdobravam, que sua visão se multiplicava. Então, se dedicou a expandi-la e aperfeiçoá-la. Para isso, ele comprava os dispositivos mais sofisticados nas lojas de espionagem de Nova York. Afinal de contas, essa era sua essência, a de um espião que precisava ter tudo e todos na mira. Inimigos, aliados e até mesmo o próprio presidente. Diante dele, Vladimiro adotava uma submissão quase instintiva, um respeito calculado, uma reverência cuidadosamente executada que fazia Alberto Fujimori se sentir como o verdadeiro chefe, o dono absoluto de tudo o que faziam. Afinal de contas, era ele quem aparecia, quem recebia os créditos. Enquanto Montesinos parecia desfrutar do reino oposto, daquele território sombrio, onde podia crescer sem ser visto, ali nas sombras podia acumular um domínio ainda mais profundo. Ele não queria reconhecimento público, só o controle. Para Alberto Fujimori, os motivos para confiar em seu assessor eram infinitos, e ele fez isso sem reservas. Deu a ele um cheque em branco, tanto moral quanto econômico. Montesinos administrava um orçamento ilimitado e livre de fiscalização, um fluxo de recursos que ninguém auditava, do qual ele podia dispor sem dar explicações. Fujimori emitiu um decreto ampliando as funções do Serviço de Informações e subordinando-o diretamente à presidência, sem obrigação de prestar contas ao primeiro-ministro. Vladimiro usaria essas liberdades, somadas aos contatos que havia cultivado durante décadas, para fazer muitas coisas. Uma delas, é claro, seria potencializar o negócio que o havia tornado milionário. Mesmo antes de chegar ao poder, o narcotráfico. Agora ele ocupava um lugar privilegiado, era o interlocutor da CIA, da Drug Enforcement Administration e da Embaixada dos Estados Unidos. Se nos anos 70, sendo apenas assessor do ministro Mercado Jarrim durante o governo de Velasco Alvarado, ele já havia conseguido entregar informações valiosas, agora, do topo do Estado, Baspum,
poderia ser infinitamente mais útil para os interesses do governo dos Estados Unidos. Isso lhe permitiu tecer uma relação cada vez mais íntima com os serviços de inteligência norte-americanos. Eles, fascinados por sua eficiência, começaram a financiá-lo com cerca de $1 milhão por ano, para apoiar o combate às drogas, fortalecer a segurança e, acima de tudo, obter informações exclusivas e estratégicas da região. Para eles, o assessor presidencial era um oráculo, um estrategista indispensável, mas Vladimiro, fiel ao seu estilo, não respondia a uma única bandeira, jogava dos dois lados. Enquanto recebia milhões de dólares dos Estados Unidos, também protegia narcotraficantes peruanos e colombianos em troca de somas igualmente milionárias. Um desses protegidos era Demétrio Chaves Peña Herrera, mais conhecido como Vaticano, o maior chefão peruano do momento, dono da produção de pasta base no Vale do Huallaga. Anos depois, Vaticano revelaria à justiça que pagava a Montesinos $50 mil por mês para operar uma pista clandestina sem interferência militar. E afirmou que, graças a isso, as Forças Armadas lhe ofereciam proteção ativa. Também declarou que tanto o general Hermosa Rios quanto o próprio presidente Alberto Fujimori estavam cientes deste e de outros acordos secretos mantidos por Montesinos. Se você quiser saber mais detalhes sobre a obscura e curiosa relação entre o Vaticano e Vladimiro, sugiro que depois assista a este vídeo. Indignado com a rede de corrupção que crescia diante de seus olhos, o general Luiz Palomino, então chefe policial antidrogas, decidiu romper o silêncio ciente do perigo que corria. Chegou à embaixada dos Estados Unidos, protegido por um colete à prova de balas. Lá, diante de diplomatas norte-americanos, denunciou que Vladimiro estava sabotando sistematicamente os esforços conjuntos entre o Peru e os Estados Unidos para combater o narcotráfico. Seu alerta foi ignorado. Mesmo com todos os sinais, Vladimiro manteve a confiança de Washington. A CIA chegou a manifestar abertamente seu apoio, classificando-o como um pilar indispensável na luta contra as drogas. Claro, os altos escalões americanos não eram ingênuos, não o protegiam porque acreditavam em sua inocência, mas porque, apesar de tudo, ele era extremamente útil para eles. Eles sabiam que Montesinos negociava com certos narcotraficantes, mas ao mesmo tempo entregava resultados que ninguém mais podia oferecer, eliminava uns e protegia outros. Mas no balanço ainda era favorável. Assim, os Estados Unidos toleraram a corrupção de um aliado eficaz. Alguém que, na superfície, parecia avançar na guerra antidrogas, mas que, nas sombras, tecia seus próprios acordos. Para a CIA, aquele relacionamento era uma troca conveniente que lhes permitia ter acesso a um serviço de inteligência privilegiado. A Drug Enforcement Administration, por outro lado, observava essas contradições com crescente desconforto, mas pouco podia fazer diante das engrenagens políticas. Claro, Vladimiro protegia apenas aqueles que pagavam o que ele exigia. Por isso, quando o Vaticano se recusou a dobrar o valor combinado e pagar $100 mil mensais pelo uso das pistas, Montesinos não hesitou, deu sinal negativo e ordenou sua captura, sem perceber que aquele homem, depois de cair, seria um dos primeiros a denunciá-lo publicamente diante do país. Claro, o Vaticano não era seu único cliente, nem sua única fonte. Em meados da década, a rede de Montesinos estendeu seus tentáculos para negócios ainda mais lucrativos, como o transporte internacional de drogas em grandes carregamentos, utilizando meios militares e canais clandestinos. Investigações posteriores revelariam que entre 1993 e 1994 foram enviados carregamentos importantes para Miami, utilizando aeronaves da Força Aérea do Peru. Militares de baixa patente atuavam como peões num grande tabuleiro, enquanto, paralelamente e de forma oculta, o governo, com apoio dos Estados Unidos, promovia operações agressivas para reduzir o tráfico aéreo de drogas para a Colômbia. Aviões pequenos foram abatidos ou capturados. Na aparência, o governo alcançava grandes conquistas na luta contra as drogas, mas era apenas uma ilusão. Enquanto algumas rotas eram destruídas com espetacularidade midiática, outras, controladas pela rede de Montesinos, floresciam sem serem tocadas. Assim, os envios aéreos e marítimos se multiplicaram. O padrão era claro, explorando a destrutura militar e informações sigilosas da CIA e Drug Enforcement Administration,
e da forte influência sobre juízes e promotores, Vladimiro garantia que a mercadoria de seus aliados narcotraficantes saísse do país sem obstáculos, enquanto ele enchia os bolsos com milhões. Mas nem tudo pôde permanecer nas sombras, nem tão perfeitamente oculto como ele gostaria. Em 1996, explodiria o caso que faria o regime tremer, o escândalo do avião presidencial. Em um antigo Boeing 707 da Força Aérea, que até pouco tempo antes servia como avião presidencial, foram encontrados 169 quilos de cocaína meticulosamente escondidos. O destino era a Rússia, e entre a tripulação estava nada menos que um ajudante de ordens do presidente Fujimori. A notícia acendeu rumores sombrios, perguntas proibidas e uma suspeita devastadora. A cumplicidade poderia estar muito mais acima do que qualquer um imaginava. Apenas 2 meses depois, veio outro duro golpe para a credibilidade do governo, o escândalo dos navios do narcotráfico. Autoridades canadenses encontraram mais de 150 quilos de droga em vários navios da Marinha de Guerra do Peru, um escândalo sem precedentes que deixou a imagem da instituição em ruínas. A resposta oficial foi revoltante. O governo se limitou a culpar apenas técnicos navais, suboficiais e pessoal de baixa patente. Como se uma operação de tamanha magnitude pudesse ser executada sem o aval dos altos comandos. Uma desculpa tão frágil que chegava a ser insultante. Mas apesar desse e de outros escândalos que marcaram a década, a rede do narcoestado continuou crescendo. Só no final dos anos 90, quando a pressão internacional aumentou e as evidências começaram a se acumular como uma avalanche. Porém, nos anos 90, tudo parecia controlado. O governo tinha ampla aprovação, ainda mais depois da Guerra do Cenepa, aquele breve, mas feroz conflito travado entre janeiro e fevereiro de 1995. A explosão aconteceu quando o Peru ainda sangrava por dentro. A guerra contra o terrorismo havia deixado o país exausto e enfraquecido, especialmente em sua fronteira norte. O Equador percebeu e aproveitou a chance. Durante décadas, o Peru havia sido considerado militarmente superior, mas agora o equilíbrio havia mudado. O Cenepa se transformou em um inferno verde, caracterizado por combates na selva densa, logística difícil e duelos aéreos. Após semanas de confronto, a pressão internacional levou a um cessar-fogo. Militarmente, o resultado foi um empate técnico. Mas Montesinos controlou a narrativa e moldou a percepção pública, transformando o desfecho incerto em um grande triunfo nacional. Ele trabalhou nos bastidores em uma estratégia de comunicação precisa que permitiu ao governo apresentar o fim da guerra como uma vitória, como um ato de dignidade recuperada. Algo que a população, ávida por boas notícias após anos de horror, abraçou com fervor. A popularidade do regime disparou, o orgulho nacional voltou a se acender e Montesinos foi um dos arquitetos invisíveis daquela vitória simbólica. Não apenas manipulando a narrativa, ele também controlou o fluxo de inteligência militar, coordenou interceptações estratégicas e gerenciou as aquisições urgentes de armamentos. É claro, ele não perdeu a oportunidade de transformar tudo isso em um grande negócio. O governo comprou 18 aviões de combate, MiG-20 e 9 e 18, Sukhoi 20 e 5 da Bielorrússia, por meio de contratos superfaturados que ultrapassavam 500 milhões de dólares. Vladimiro abordou essas negociações como sempre fazia quando tinha a oportunidade. Ele ampliou os fornecedores, promoveu competição e escolheu o vencedor, não por eficiência ou estratégia, mas pela fatia mais suculenta que podia garantir para si. Estima-se que só nessa série de compras ele embolsou cerca de 48 milhões de dólares. E enquanto esse fluxo de dinheiro corria para suas mãos, a popularidade do governo crescia no momento exato, a reeleição estava logo ali, e Vladimir, como se fosse um alquimista, conseguiu transformar um conflito sangrento em capital político e fortuna pessoal. Conseguem imaginar o tamanho do ego dele naquela hora? Talvez seja incalculável. Vladimiro era um homem que havia deixado de andar no chão e começava a caminhar sobre a ilusão de sua própria onipotência. Cada triunfo político, cada manobra que dava certo, alimentava a sensação de que o país inteiro girava em torno de sua sombra. E em grande parte, isso era verdade. Sua influência era tão vasta que parecia envolver tudo. E esse poder se estenderia inevitavelmente por mais 5 anos.
já que em 9 de abril de 1995, Alberto Fujimori foi reeleito no primeiro turno com 64,4% dos votos, enquanto o ex-secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Javier Pérez de Cuellar, mal alcançou 21,8%. Foi um resultado histórico, a última vez que no Peru um presidente ganharia uma eleição no primeiro turno. Mas para ambos, aquilo era só o início, pois o Plano Verde previa de 2 a 3 décadas no poder. No início de 1996, Vladimiro começou a agir com sua precisão habitual, já de olho em um terceiro mandato. Esse caminho iniciava com uma jogada decisiva. Além de interpretação autêntica, foi uma manobra jurídica que permitiu reinterpretar a Constituição de 1993 para afirmar que a eleição de Fujimori em 1990 não contava para fins de reeleição, pois havia ocorrido antes da nova Constituição. No mesmo ano, surgiram escândalos de narcotráfico. Alguns congressistas recém-eleitos exigiram investigar a infiltração do narcotráfico no Estado e as crescentes denúncias contra o assessor Montesinos. No entanto, ele ativou suas redes de influência para bloquear qualquer tentativa de investigação. Em 22 de agosto de 1996, o Congresso, amplamente dominado pelo Câmbio 90, rejeitou até mesmo admitir a da acusação para debate. Com 71 votos contra e 39 a favor, a situação governista fechou questão e arquivou o assunto. No âmbito da mídia, essas denúncias também não prosperaram. A imprensa estava sob controle e o país vivia um contexto muito favorável para a imagem do regime, devido à pacificação interna, à inflação controlada e ao crescimento econômico sustentado. Após tantos anos de escuridão, o Peru vivia um raro período de estabilidade e esperança de paz. Essa era tão valiosa que muitos preferiam desviar o olhar diante de qualquer sinal de irregularidade. Para uma parte importante da população, aquelas acusações não passavam de manobras da oposição para desestabilizar um governo que vinha fazendo as coisas direito. E essa percepção só cresceria. Em abril de 1997, quando o bem-sucedido resgate dos reféns na residência do embaixador do Japão provocou outra explosão de orgulho nacional, as ruas de Lima se encheram de aplausos. A televisão mostrou toda a operação e o governo capitalizou isso como uma consagração política absoluta. Se você quiser conhecer a fundo a verdade por trás dessa história, te convido a assistir completa no canal. E se você está gostando desse vídeo, não se esqueça de deixar um like e se inscrever se ainda não fez isso. Dessa forma, você vai ajudar para que cheguem muito mais histórias como essa. O sucesso da Operação Chavin de Huántar não representou apenas um dos pontos mais altos de popularidade para o governo. Também marcou uma virada decisiva na vida de Vladimiro Montesinos, aquele homem que havia feito da penumbra seu habitat natural, sentiu pela primeira vez a tentação do reconhecimento público. Uma nova centelha de ambição se acendeu dentro dele. Suas vitórias eram celebradas apenas em círculos restritos, mas o aplauso nacional o seduziu e o fez cruzar uma linha antes respeitada. Dias depois do resgate, Vladimiro Montesinos apareceu pela primeira vez diante das câmeras de televisão. Ele fez isso em uma entrevista conjunta com o presidente Fujimori, gravada em uma das salas do Serviço de Informações, ambos sentados em poltronas diferentes, mas vestidos com ternos quase idênticos, retratados como duas figuras que compartilhavam o mesmo comando, o mesmo pulso de poder. Fujimori o apresentou como seu braço direito, como o maior representante da inteligência peruana e afirmou que trabalhavam juntos, dedicados em tempo integral ao serviço do país, um trabalho em conjunto que havia trazido grandes benefícios ao Peru, entre eles a Operação Chavin de Huántar. Algo era indiscutivelmente certo. Montesinos trabalhava sem descanso no serviço de informações, nunca parava. Estava sempre espionando, tramando, analisando o próximo movimento em seu tabuleiro. E era um jogador voraz, capaz de conduzir várias partidas simultaneamente, sem descuidar de nenhuma. Isso lhe injetava tanta adrenalina que ele não se entediava, podia trabalhar o dia todo e a noite toda, dormindo apenas algumas horas. Com o tempo, essa forma extrema de operar deixou de ser um hábito e se tornou sua única maneira de existir. Sua vida não tinha pausas. Parte do seu tempo era dedicada a servir ao país, executando operações indispensáveis para o funcionamento do Estado.
Outra parte era investida em consolidar a teia de poder que ele havia tecido com paciência, e outra em continuar enchendo seus próprios bolsos. Mas o mais estranho era que ele não parecia ter tempo nem necessidade de realmente desfrutar daquela enorme riqueza acumulada. Feriados não existiam para ele, muito menos férias. Sua vida se passava em jornadas maratonas, onde o dia e a noite se confundiam sob a luz artificial do serviço de informações, mas isso não significava que ele não desfrutasse de certos luxos exagerados. Em 1996, Vladimiro construiu seu emblemático bunker na praia de Arica, símbolo marcante de seu poder. Primeiro ele construiu uma casa, depois começou a comprar uma a uma as casas vizinhas, oferecendo valores tão irresistíveis que nenhum proprietário pôde recusar. Foram 5 ao todo, e como eram dele, mandou construir túneis subterrâneos para conectá-las. Tinham portas de aço, passagens secretas e várias rotas de fuga. Vladimiro juntou suas 5 casas em um complexo de mais de 2.000 metros quadrados, uma fortaleza que ele mesmo projetou, pensando que algum dia uma facção conspiradora do exército poderia tentar atacá-lo. Montesinos temia que, conforme seu poder aumentava, seus inimigos também cresciam. Assim, reforçou as paredes com placas metálicas à prova de projéteis e escondeu os acessos subterrâneos sob jardins e jacuzzis falsos. Não havia dúvida, quanto mais poderoso ele se tornava, mais profunda ficava sua paranoia. Claro que o bunker da praia de Arica não era sua única propriedade. Vladimiro também tinha uma mansão de quase 1.200 metros quadrados no quarteirão 12 da Velasco Astete, avaliada em mais de 2,2 milhões de dólares americanos, e outra ainda mais luxuosa, na exclusiva Las Casuarinas, avaliada em 4,5 milhões, além de outros imóveis em vários pontos de Lima. Claro, nenhum deles estava em seu nome. O Doc podia cometer erros, mas não erros tão elementares. Para esconder bens e contas, ele usava uma rede de laranjas selecionadas. Entre os principais estavam Victor Venero, Luiz do Turburu, Juan Valência e Henrique Gamarra. Todos eles se tornaram peças-chave para canalizar as enormes somas provenientes do seu enriquecimento ilícito. Emprestavam seu nome e o de seus familiares para registrar casas, empresas e, principalmente, contas bancárias em paraísos fiscais. Mas a fortuna de Montesinos era enorme. Diversas investigações estimam que, durante seus anos no poder, o patrimônio que acumulou chegou a beirar $1 bilhão. Sem contar tudo o que gastou aos montes durante essa década, esconder tamanha quantia significava um grande desafio. Foi necessária uma estrutura complexa de contas offshore nas Bahamas, Luxemburgo, Suíça, Ilhas Cayman, Panamá, complementadas com contas de trânsito nos Estados Unidos, México, Bolívia e outros países. Vladimiro dedicou incontáveis horas a criar mecanismos para esconder um dinheiro que jamais poderia aproveitar plenamente, ou pelo menos não por muito tempo. Um dos maiores luxos que ele aproveitou foi sua coleção extravagante de joias e relógios. Conjunto de 152 peças, incluindo 39 relógios suíços de ouro, alguns valendo até $500 mil, 76 pares de abotoaduras de ouro com diamantes, 18 anéis, 6 correntes de ouro com brilhantes, além de insígnias, chaveiros e acessórios com pedras preciosas. Muitas dessas peças ficaram ocultas por anos até serem apreendidas. Mas os luxos que realmente definiam sua vida não eram os que brilhavam, e sim os que giravam ao seu redor e a sua absoluta comodidade. Por exemplo, Vladimiro gostava de boa comida. Entre seus convidados, popularizou-se a frase de que em nenhum lugar de Lima se comia melhor do que no serviço de informações, no Besençães. A cozinha era chefiada por sua irmã, Maria Montesinos, mas o verdadeiro responsável era um renomado chefe vindo de um luxuoso hotel da capital com uma equipe de 12 pessoas. Se havia algo de que Vladimiro gostava, era de ter pessoas à sua disposição, servindo, arrumando, cuidando de suas roupas, seu penteado, suas unhas e sua higiene pessoal. Ele também precisava de assistência constante com os aparelhos tecnológicos, já que era completamente incapaz de manuseá-los sozinho. Ele mal sabia ligar um computador e não entendia nada do funcionamento daqueles dispositivos modernos que comprava compulsivamente. Por outro lado, Vladimir contava com um pequeno exército pessoal, uma unidade de elite que respondia unicamente a ele, conhecida como o Grupo Zeus.
Embora ele os chamasse carinhosamente de os ursinhos, era irônico porque não havia nada de carinho no modo como os tratava. Ele era muito rigoroso, atento a tudo, insígnias desalinhadas, posição das mãos ao se perfilarem e brilho dos sapatos. Quem não cumpria seus padrões era punido imediatamente, com exercícios exaustivos ou agressões físicas. Ele espetava alfinetes nas mãos deles, queimava a pele com um cigarro ou os batia com uma mangueira. Todos tinham medo dele, ninguém se atrevia a desobedecê-lo ou contradizê-lo, mas falavam pelas costas dele, murmuravam, criticavam seu caráter e o apelidavam de o Louco Mangueira, um apelido que misturava zombaria, medo e resignação. Vladimiro havia acrescentado grandes doses de sadismo à sua formação militar. Sua estrutura de comando era tão brutalmente vertical que as pessoas, sob sua autoridade, deixavam de existir como indivíduos. Eram tratadas como peças substituíveis, engrenagens descartáveis e às vezes com total indiferença. Mas mesmo assim permaneciam lá, pois recebiam salários excelentes, bônus generosos e presentes caros em seus aniversários e no Natal. Montesinos sabia melhor do que ninguém que o dinheiro comprava vontades e gostava de comprovar isso dia após dia. Com o passar dos anos, foi reunindo muitas pessoas ao seu redor. Alguns eram apenas instrumentos temporários, enquanto outros alcançaram níveis bem maiores de confiança. Entre eles, uma figura se destacava acima de todas as outras. Seu nome era Matilde Pinti Pinchi. Eles se conheceram muitos anos atrás, quando ele trabalhava como advogado defendendo contrabandistas e os salvando da prisão. Matilde tinha sido uma delas. Vladimiro conseguiu livrá-la de uma condenação de 4 anos, e desde então a relação entre os dois começou a se estreitar. Misturava o econômico, o amigável, o sentimental e o clandestino. O vínculo deles mudou várias vezes, mas nunca se rompeu. Montesinos confiava plenamente nela e em sua lealdade, tanto que a manteve ao seu lado mesmo quando chegou ao topo. Lá ela virou administradora pessoal, governanta de confiança e responsável por pagamentos confidenciais e de muitas outras tarefas que só a ela ele podia confiar. Mas talvez sua função mais importante fosse simplesmente ouvi-lo. Matilde era a mulher com quem ele preferia conversar depois de cada reunião importante. A primeira coisa que ele fazia era procurá-la para contar tudo, cada detalhe, cada suspeita, cada pequena vitória e cada medo. Ela era o seu alívio emocional. Ao que parece, Vladimiro havia dividido a mulher ideal em 3 partes. A primeira era Trindade, sua esposa legal, mãe de suas filhas, com quem praticamente não conversava. A segunda era Matilde, a mulher inteligente, paciente, leal, sempre disposta a ouvi-lo, e a terceira era Jaqueline Beltrán, segundo muitos, o grande amor da sua vida. Jaqueline, secretária de 25 anos, começou a trabalhar no serviço de informações, sem imaginar que o homem mais poderoso do país se apaixonaria por ela à primeira vista e a cobriria de luxos e privilégios inimagináveis. Aquele homem poderoso ficaria deslumbrado diante da beleza daquela mulher, 23 anos mais jovem que ele, e arriscaria tudo para realizar seus desejos, até os que ele se recusava a fazer no começo. Jaqueline exercia um poder psicológico tão forte sobre ele que o fez romper com sua rígida disciplina de trabalho e rotina monástica por ela. Por ela, ele deixou de dormir no serviço de informações, seu refúgio favorito, e passou a ficar nas noites em sua casa na praia de Arica para aproveitar a vida ao lado dela. O relacionamento deles foi intenso, possessivo, marcado por afeto, ciúmes, dor, ameaças e excentricidades sexuais. Uma história perigosa e fascinante que vou revelar sem censura em um vídeo separado, exclusivo para os membros deste canal. Junte-se a essa comunidade que cresce a cada dia e aproveite essa e muitas outras histórias inéditas. Dessa forma, você também contribui muito para o crescimento deste projeto. Mas não se preocupe, se não for possível para você neste momento, também vou postar Vladimiro Montesinos e sua obsessão por Jaqueline Beltrán no meu canal do Facebook, onde você poderá ver a história completa e muitos dos melhores trechos das outras histórias. Você encontrará o link na descrição. Em 1997, Montesinos já havia consolidado um domínio quase absoluto sobre o Poder Judiciário e o Ministério Público.
Com uma mistura de chantagens, subornos e pressões diretas do executivo, ele foi colocando magistrados leais em cargos-chave. O objetivo era duplo: garantir sua impunidade e transformar o sistema judicial em uma arma afiada, capaz de destruir qualquer opositor. Cada juiz, cada promotor, cada secretário acabava se tornando mais uma engrenagem da enorme máquina que ele mesmo havia projetado. Durante os últimos anos do regime, Vladimiro mantinha em suas mãos todos os fios do poder, controlava o executivo das sombras, dirigia o legislativo como queria e manipulava o judiciário em todas as suas instâncias. O mesmo acontecia com os órgãos eleitorais, as Forças Armadas, a Polícia Nacional, mas seu alcance ia ainda mais longe. Ele também se infiltrou na Superintendência Nacional de Administração Tributária, uma instituição-chave para fiscalizar e sufocar empresários, indústrias e grupos financeiros que pudessem se tornar uma ameaça para o regime. Montesinos havia construído um dos aparelhos de corrupção e controle mais amplos e sofisticados da história da América Latina. O problema era que ele não podia esconder aquelas revelações incômodas sobre o narcoestado nem seu próprio passado criminoso. Essas começavam a desgastar sua imagem e a do governo. Para ele, isso era intolerável. Precisava neutralizá-lo, silenciar as vozes, apagar qualquer ameaça, e essa necessidade se transformou em uma nova obsessão. Foi então que ele iniciou uma compra massiva de linhas editoriais, subornando sistematicamente os proprietários e diretores das principais emissoras de televisão do país. Os valores eram absurdos. Montesinos passou a distribuir 3 milhões de dólares por mês entre os canais mais influentes, garantindo coberturas favoráveis e uma blindagem midiática absoluta. No plano, ele aumentou em 52% os gastos com publicidade estatal, premiando meios obedientes e sufocando os que duvidavam. Em troca desses pagamentos, ele exigia apenas duas coisas: lealdade total e controle editorial, sem exceções. Então, das salas do Serviço de Informações eram editados os conteúdos de praticamente todos os telejornais de sinal aberto. Ali eram ordenadas campanhas de difamação contra opositores, eram impostos títulos, proibidas investigações e qualquer referência para escândalos que pudessem incomodar o regime. Para evitar traições, Vladimiro implementou um esquema perverso. Obrigava os donos dos meios de comunicação a assinar contratos ilegais com o viés informativo definido e registrava em vídeo cada entrega de dinheiro. Assim, com suborno e coação, conseguiu que os principais canais de televisão, principalmente o 2, 4, 5, 9 e 13, se alinhassem completamente ao fujimorismo. Apenas um pequeno canal de televisão a cabo, chamado Canal N, manteve-se independente. Montesinos considerou isso irrelevante, sua audiência era mínima e em seu cálculo frio não valia o incômodo nem o investimento. Paradoxalmente, seria justamente esse pequeno canal que transmitiria pela primeira vez o vídeo que mudaria para sempre a história do Peru. Aquele que mostrava o momento exato em que Vladimiro Montesinos entregava 15 mil dólares em dinheiro ao congressista Alberto Couri para que ele passasse para a bancada governista. Essas imagens detonariam o maior escândalo do regime e marcariam seu colapso final. Mas essa coleção de fitas reveladoras, batizadas como os Vladivídeos, chegaria um pouco mais adiante. No final de 1999, o Serviço de Informações recebia do Estado entre 8 e 9 milhões de dólares por mês para manter lubrificada aquela gigantesca máquina de poder que haviam construído. As eleições do ano 2000 estavam cada vez mais próximas e era imprescindível mantê-la operando eficientemente. No nível logístico, Vladimiro já tinha tudo preparado. Tinha pessoas leais infiltradas na Oficina Nacional de Processos Eleitorais, no Júri Nacional de Eleições e na Registro Nacional de Identificação e Estado Civil. Isso lhe permitia manipular registros eleitorais, favorecer atas questionadas e até mesmo intervir na contagem final. O tabuleiro favorecia ele, mas isso não bastava neste momento crucial. Os meios de comunicação seriam mais importantes do que nunca, e não apenas os canais de televisão. Montesinos havia descoberto que os mais próximos do povo eram esses jornais sensacionalistas de grande tiragem. Aqueles jornais baratos, de cores chamativas, linguagem de rua e manchetes explosivas, conhecidos como os jornais Chicha.
Esses se tornariam potentes armas de propaganda capazes de atacar a oposição fabricando escândalos falsos, ridicularizando rivais e manipulando a opinião de um enorme setor da população, pessoas vulneráveis, com pouca instrução e acesso limitado a informações verdadeiras. Vladimiro percebeu que esses leitores eram muitos e altamente influenciáveis, então não perdeu a oportunidade de tentar manipulá-los, de moldar sua percepção, de direcionar suas emoções e seu voto. Em 27 de dezembro de 1999, Alberto Fujimori apareceu sorridente em cadeia nacional para anunciar sua candidatura à terceira eleição, afirmando que fazia isso para manter o desenvolvimento e a credibilidade do país. A partir desse momento, as principais ruas de todo o país ficaram cobertas com o slogan do partido. O Serviço de Informações não poupou recursos. A máquina reeleicionista entrou em ação com uma velocidade brutal. Milhares de camisetas, bolas de futebol, bonés e calendários começaram a circular, todos estampados com o logo do Peru 2000. E logo, em cada canto do país, começaria a tocar uma melodia que ficaria gravada na memória coletiva, chamada o ritmo do chino. Essa tecnocúmbia contagiante invadiu rádios, praças, feiras, mercados e assentamentos com milhares de fitas cassete distribuídas gratuitamente, até que o país inteiro acabou cantarolando aquela música que se tornou o hino propagandístico da campanha. No entanto, do outro lado do tabuleiro, algo inesperado começava a acontecer. Os comícios de Alejandro Toledo reuniam multidões gigantescas em todo o país. A oposição, que por muitos anos esteve dispersa e enfraquecida, começou a se unir em torno de sua candidatura. Para muitos, Toledo se tornou a única esperança para impedir a perpetuação de Fujimori no poder. As últimas pesquisas acenderam alertas dentro do Serviço de Informações. Montesinos observava com preocupação como Toledo avançava com uma força inesperada, o suficiente para colocar em dúvida os 50% dos votos necessários para que Fujimori pudesse vencer mais uma vez no primeiro turno. Em 9 de abril de 2000, logo após o fechamento dos centros de votação, a divulgação da pesquisa de boca de urna abalou o país ao apontar Alejandro Toledo como virtual vencedor das eleições. No Hotel Sheraton, a notícia caiu como um raio, a multidão explodiu em júbilo. Toledo foi erguido nos ombros, envolto em uma euforia que parecia anunciar uma mudança histórica. Mas enquanto isso, nos corredores do Serviço de Informações, o clima era outro. Lá, longe das câmeras, começaram a ser ativados mecanismos, pressões e estratégias para lidar com o resultado. A contagem oficial demorou 3 dias, e quando finalmente os números foram divulgados, a surpresa foi total. Fujimori ficou com 49,85% contra 40,4% de seu adversário. Ele não conseguiu vencer no primeiro turno. Afinal de contas, isso não era uma prova convincente de que o Peru vivia em uma verdadeira democracia? A mensagem havia sido enviada. Agora era preciso garantir que não haveria mais tropeços no segundo turno, e assim aconteceu. Fujimori venceu com contundentes 74,3% dos votos válidos. No entanto, aquela vitória não trouxe tranquilidade. Os dias de angústia não tinham terminado, estavam apenas começando. Apesar de não vencer, a ascensão inesperada de Toledo provocou um efeito colateral devastador para o fujimorismo. Eles não teriam maioria parlamentar. Das 120 cadeiras em disputa, haviam conquistado apenas 52. Governar sem um Congresso dócil seria quase impossível, e Montesinos sabia disso melhor que ninguém, então agiu de imediato. Durante o tenso período entre o segundo turno e a cerimônia de posse, em 28 de julho, começou a ocorrer um fenômeno particular. Vários congressistas recém-eleitos anunciaram que, após refletirem, decidiram se juntar à bancada governista, já que o melhor para a governabilidade do Peru seria trabalhar focados em um mesmo objetivo. Isso, é claro, não passava de um discurso ensaiado. Por trás de cada caso havia um preço negociado que variava entre 15 mil e 30 mil dólares por congressista. Vladimiro havia padronizado tanto as propinas quanto o processo. Cada um deles precisava passar pela mesma salinha do Serviço de Informações, onde seriam gravados clandestinamente enquanto recebiam o pagamento em dinheiro. Fosse para mudar de bancada ou para permanecer na sua de forma encoberta, prontos para informar ou mudar de lado ao primeiro chamado.
Dias antes da posse presidencial de 28 de julho, milhares de peruanos começaram a chegar a Lima, vindos dos cantos mais remotos do país. Alejandro Toledo havia convocado uma marcha multitudinária. Sua figura canalizava o descontentamento popular, unia setores dispersos e organizava-se a resistência contra uma eleição profundamente questionada. Era uma explosão social que anunciava cansaço, mas também esperança. No entanto, nada disso seria suficiente para derrubar o regime. A máquina fujimorista tinha uma estrutura desenhada para se perpetuar e não cairia por pressão cidadã, nem por marchas massivas, nem por discursos inflamados. Essa ruptura viria por um motivo muito mais profundo, mais inesperado e extremamente poderoso: a separação definitiva entre Vladimiro Montesinos e a CIA. Depois de longos anos sendo seu aliado mais útil e importante na América Latina, a agência finalmente se cansou de seu velho amigo espião. Por muito tempo, a CIA tolerou sua corrupção e ligações com o narcotráfico. Eles sabiam quem ele era e o que fazia, mas se calavam porque, no geral, ele era útil para eles. Ninguém em toda a região fornecia para eles as informações que o DOC dava. No entanto, tudo mudou quando eles descobriram o seu último grande negócio: a venda de 10 mil fuzis de assalto a Vitomat Kalashnikova, 47 para as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, a guerrilha financiada pelo narcotráfico e inimiga direta do governo dos Estados Unidos. Em 1999, Montesinos havia negociado armamento militar peruano para abastecer um grupo que a própria CIA combatia em sua guerra antiterrorista. Vendeu milhares de fuzis para as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia em troca de pagamentos milionários em dinheiro, enganando não só seu país, mas também seus aliados mais poderosos. Para a CIA, aquilo não foi só corrupção, mas uma grande traição. Nesse instante, eles entenderam algo que já suspeitavam há algum tempo. Vladimiro havia se tornado poderoso demais, autônomo demais e perigosamente imprevisível. Um agente fora de controle, um risco geopolítico com acesso a segredos, armas, dinheiro e a governos inteiros. Eles o toleraram durante anos porque sua utilidade superava esses perigos. Mas agora o equilíbrio havia mudado. Montesinos deixou de ser um ativo para se tornar uma ameaça. Em 8 de setembro de 2000, Alberto Fujimori foi a Nova York para a cúpula do milênio da Organização das Nações Unidas, acompanhado de sua filha e primeira-dama, Keiko Fujimori. Tudo parecia seguir o protocolo habitual, até que ao final da cúpula ele recebeu uma ligação inesperada do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Lá, ele ouviu algo que o deixou desconcertado. Com frieza diplomática, reprovaram os resultados das últimas eleições, afirmando sem rodeios que elas não haviam sido democráticas. Fujimori reagiu com raiva e levantou a voz indignado: "Eu sou um democrata!" Mas a resposta foi categórica e devastadora. Se quiser continuar contando com nosso apoio, senhor presidente, terá que fazer mudanças no mais alto nível. Tem que pedir para Montesinos ir embora. Nesse instante, Fujimori entendeu que algo havia mudado para sempre. Keiko segurou sua mão e disse: "Viu, papai? É exatamente o que eu venho te dizendo." O que aconteceu depois daquela reunião não só marcaria a queda do assessor presidencial, mas também o colapso completo do regime, e daria início a um dos capítulos mais interessantes, dramáticos e sombrios da vida de Vladimiro Montesinos. A pergunta é: será este o último? Isso é algo que só o tempo dirá. Comente se você gostaria de ver em breve a próxima parte da história neste canal e não se esqueça de se inscrever para que muitas outras histórias como esta cheguem em breve. Espero que você tenha gostado. Nos vemos no próximo. Até mais!